Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Lonan e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Já aproveita que você está assistindo esse vídeo, curta, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho. Toda semana um vídeo novo, muitas novidades para vocês. E também me siga nas redes sociais no @Fernando Lonan ou no Facebook Fernando Lonan. Me mandaram essa pergunta lá no Instagram e eu achei um tema muito interessante e por muitas vezes ele é pouco falado. E eu acredito, principalmente para você que está começando nesse caminho do tarô, que ainda está aprendendo com os meus vídeos muito sobre o tarô, eu acredito ser um tema muito legal para a gente discutir de uma forma, lógico, muito positiva nessa semana aqui no nosso canal. Bom, o tema, em questão se trata de tarô por intuição ou tarô intuitivo e a tarologia. Qual que é a diferença entre esses dois temas? O interessante é que quando falamos de tarô, parece que estamos falando sempre do mesmo assunto, né? Tudo que envolva o tarô, tudo que seja parte do tarô, parecem ser meios muito semelhantes ou meios ramos de uma mesma árvore. Mas, em poucos detalhes e em poucas palavras, temos sim uma diferença sobre esses dois temas, né? Primeiramente, pensando na tarologia, tarologia, como a própria palavra diz, vem de tarô e logia de estudo, estudo do tarô. Quando falamos em tarologia, estamos falando diretamente a vocês, a mim, que somos estudantes do tarô. Isso inclui a sua história, o seu simbolismo, as técnicas de tiragem, o porquê um tarô lançado em tal época tem certos símbolos, porque um outro tarô ele acaba tendo uma representatividade mais semelhante à Igreja Católica, outros são extremamente herméticos, cheios de símbolos, cheios de detalhes como zodíaco, como símbolos mágicos. Tudo isso entra dentro da tarologia. E a tarologia ela vai um pouquinho mais além. Nós estudamos dentro da tarologia também detalhes minuciosos que os arcanos apresentam. E é muito comum em nossa prática utilizarmos sempre todos os arcanos do tarô, os 22 maiores e os 56 menores, tá? Isso é uma prática muito comum porque nós, quando trabalhamos dentro de uma tarologia, cada detalhe, cada arcano, ele tem muito significado por trás e ele também acaba tendo uma história quando colocamos ele na mesa com outras cartas, gerando um significado, gerando um objetivo, né? Qual que é a resposta para esse meu atendimento? Em contrapartida, e não menos importante, temos o tarô intuitivo ou tarô por intuição, que isso na verdade estamos falando de pessoas, indivíduos que utilizam a ferramenta maravilhosa que é o tarô para fazer atendimentos, porém tem um aspecto intuitivo muito forte, né, nesse significado e nessas respostas. Como, por exemplo, sai algumas cartas e a pessoa tira uma carta e ela continua falando. Por quê? Porque ela está recebendo a intuição, ela tem, né, a intuição de dar esse aconselhamento para esse consulente. Seja uma forma intuitiva ou seja mesmo uma forma analítica de observar, né, o comportamento, como a pessoa está se demonstrando durante o atendimento. O tarólogo intuitivo, ele também contribui e ele recebe muita informação de vários meios. Normalmente são pessoas associadas a caminhos de magia, ou que trabalham mediunidade, que aí você pode ter de repente a influência de um mentor,
espiritual falando com você e te ajudando na tiragem, o que é fantástico, é super importante. E fora vários outros conhecimentos que acabam fazendo parte desse tipo de prática, né? Desse tipo de situação. Mas tá, eu decido trabalhar com o tarô. Qual dos caminhos eu devo seguir, Fernando? Em minha percepção, em anos já trabalhando com tarô, eu não tenho o menor problema de vocês serem tarólogos intuitivos. Porém, pela minha experiência, não estudar o tarô acaba deixando o seu atendimento por vezes um pouco vazio. Porque faltam detalhes. Os arcanos, né? Todos os arcanos, eles existem por algum motivo. Por que que esse arcano é completamente diferente desse e bem diferente de repente de um arcano maior? O que que isso quer dizer? O que que isso representa, né? Quando a gente vai trabalhar nessa prática do tarô. O tarô ele é capaz de dizer dias, meses, anos, arquétipos, personalidades, tipo físico, fora as suas influências com saúde, amor, dinheiro, trabalho, espiritualidade e mais uma infinidade de possibilidades que o tarot traz para nós. E quando seguimos somente o lado intuitivo, por muitas vezes é eliminado esses significados, né, os significados individuais de cada arcano, ou por muitas vezes fica só focado nos aspectos básicos. Por exemplo, não estou dizendo que é uma situação geral, tá, gente? Porque tem muita gente que é tarólogo intuitivo, porém também estudou tarologia. Então essa pessoa é um tarólogo completo. E para você que deseja seguir esse caminho, também vai uma dica. Não tem que deixar a sua intuição de lado, muito pelo contrário. A intuição é extremamente importante no nosso atendimento. Mas também entender que existe um estudo muito antigo sobre o tarô. Não estamos falando de um oráculo que foi desenvolvido anos atrás. Estamos falando de muitos anos atrás. Então, ele já tem a sua história e tem um motivo dele ter esses significados. E principalmente pensando que esses significados se mantiveram firmes e fortes durante todos esses anos em nossas vidas. Então vou dar um exemplo aqui. Eu peguei um arcano maior, que é o mais tradicional, né, de ser utilizado nos atendimentos, o arcano do enforcado. Numa analogia geral, o tarô do enforcado, ele representa, o arcano do enforcado representa acomodação. Vou dar uma palavra-chave para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu, tendo uma palavra-chave, darei uma interpretação de forma intuitiva. Bom, eu entendo que você esteja um pouco acomodado na sua vida, as situações estão um pouco paradas. Então eu sugiro que você, de repente, pegue um caminho diferente daquilo que você está fazendo, justamente para poder sair dessa acomodação e promover, né, mais atividade, mais coisas boas chegando na sua vida. Porque, de acordo aqui com o que eu estou sentindo, eu consigo identificar que você, em um determinado momento da sua vida, você desistiu de fazer as coisas, de repente por alguma frustração, alguma situação, então você decidiu simplesmente deixar as coisas acontecerem da forma que elas têm que acontecer. Ponto. Essa é uma forma intuitiva, boa, lógico, com todo o conhecimento dentro daquilo que a pessoa pratica. Ela teve a segurança de dar essa resposta para o consulente, principalmente porque nós temos aquele perfil de identificação de quando é o momento certo ou errado de falar as coisas para o nosso consulente. E ao mesmo tempo eu dei um direcionamento perfeito, sensacional. Peguem esse mesmo exemplo que eu dei e uma pessoa que é tarólogo, né, que estuda a tarologia, ela também vai utilizar de repente as mesmas palavras, mas esse indivíduo também vai analisar o quê? Por que que o enforcado está pendurado pela perna e não pela cabeça? O porquê que o enforcado está de forma relaxada, tanto que se eu virar o arcano, aqui colocar mais perto para vocês, parece que ele está encostado na parede descansando. O porquê que esse enforcado, ele tem uma roupa muito semelhante a um bobo da corte. Pensando aqui nesse deck, né, o deck de Marsella. Aí eu analiso assim, o porquê que ele tem dois troncos, dois galhos, né,
aqui no arcano dele? Por que que também tem um tronco aqui fazendo como se fosse uma porta? Olha quanta informação. Isso é exatamente o que a tarologia estuda. Lógico, são anos de estudo, muitas técnicas aprimoradas, muitos estudos diferenciados, porque cada tarólogo, ele tem a sua percepção do tarô, também existe isso. A sua história, a sua vivência, a sua leitura, o que levou ele, como ele chegou, né, nesse caminho do tarô. Então tem muita coisa a ser levada em consideração. Mas o porquê que eu estou dando esse parâmetro, né, da diferença entre um e outro? Porque o que acontece? Esses significados que eu acabei de falar para vocês aqui do arcano do enforcado, muitas vezes, seguindo uma tarologia, vai ajudar vocês que são intuitivos a ter mais segurança, a ter mais determinação na hora de dar a resposta para o seu consulente. Porque o que acontece? A intuição, principalmente se a pessoa está começando, né, nesse caminho, ela pode até ter a intuição, mas ela vai pensar de repente, será que foi coisa da minha cabeça? Será que eu estava escutando aquilo mesmo? Será que isso tem a ver com a intuição ou é a minha opinião própria? Então muitas coisas acabam passando pela cabeça do intuitivo apenas. Você teve a sua intuição e você analisou também pela tarologia, não precisa analisar tudo, de repente poucos simbolismos, você fala, nossa, essa carta realmente representa o que eu estava intuindo. Então eu tenho a certeza que a minha intuição não estava errada. Isso vai fazer com que a sua intuição constantemente torne-se mais forte. Esse elo de aproximação, de repente, com mentores espirituais, divindades, enfim, que vocês, de repente, têm aí junto de vocês para realizar os atendimentos, vai aumentando muito, porque você também começa a ter o estudo, tá? Começa a ter o entendimento do que esses arcanos representam. Porque eu já ouvi nesses longos anos de tarô, muitas vezes a pessoa fala, eu não preciso estudar tarô, a minha intuição fala, ou a minha entidade me ajuda. Eu não duvido que tudo isso deve ser muito gratificante, muito forte. Mas não podemos esquecer que tudo na vida existe um estudo, e o tarô é uma tarologia, né? Tanto que antes do tarô ser oráculo, ele era tarologia, ele era um estudo, ele era uma análise. Então ele se tornou oráculo muito tempo depois. Então, pensando nesse princípio, né, pensando nessa ideia, o que a gente consegue concluir? Que muitas vezes só seguir a intuição você vai perder detalhes e por muitas vezes pode ter erros. Coisa que o arcano, quando ele cai, ele tem os seus significados próprios. Então, você bate o olho, você sabe o que ele significa, como eu tenho aí em todos os meus vídeos que vocês acompanham aí no meu canal, falando sobre alguns arcanos, né, dando aquele estudo aprofundado, é por esse motivo, porque aí você tem certeza de que tudo que vocês falaram, tudo que vocês deixaram para o seu consulente está certo, ou 99,99% certo, porque você juntou a sua intuição e juntou também o seu estudo. O mesmo caso acontece, por exemplo, se formos falar de ervas. Eu indico um chá para a pessoa porque eu senti na minha intuição. Eu acho ótimo, mas onde que entra o estudo? Será que essa planta é tóxica? Será que essa planta é abortiva? Será que ela tem reação adversa com outros medicamentos? Qual a dosagem? Qual a forma de preparo? Isso tudo que eu falei, estamos falando que da herbologia. Logia, estudo. Então, o estudo das coisas, astrologia, estudo dos astros, tudo entra o aspecto do estudo. E estudar não é simplesmente pegar o arcano, eu vejo um homenzinho aqui, quer dizer que é um homem. Eu vejo aqui ele andando, quer dizer que está caminhando para isso. Eu vejo aqui segurando um galho representando o arcano de paus, então quer dizer que está muito associado ao seu trabalho, coisa do tipo. Não, é ir além. Vocês vão ver nos próximos vídeos que eu colocar aqui para vocês, que muitas vezes simbologias dentro do tarô se repetem em outros arcanos. Muitas vezes aquilo que você viu no arcano maior vai aparecer em quase
quase todo grupo de um arcano menor. E por quê? Por que a folha cai só de um lado do arcano? Por que só nasce plantas de um lado? O que representa aquele animalzinho perto, uma serpente, um coelho, enfim, e esses símbolos planetários, e de repente essa ordem que eu dei o exemplo aqui do arcano do enforcado, né? Porque dois galhos fazendo como se fosse uma porta, né? Então tudo isso, gente, é um estudo e não é um estudo difícil. Ele é um estudo dedicado. No caso, a pessoa que vai trabalhar com o tarô, ela precisa ter essa dedicação, ela precisa ter esse acompanhamento justamente para poder ter segurança naquilo que ela está estudando. E é para isso que eu estou aqui com vocês toda semana trazendo muita informação que o pessoal que está me acompanhando, que já estava começando os estudos do tarô, estão tendo respostas muito positivas. Se você ainda não começou, comece a praticar junto comigo, que eu tenho certeza que o seu tarô será muito diferente. Pensando então nessa diferença entre tarô intuitivo e tarologia, o que nós entendemos? O tarô intuitivo, ele pode ser falho. Ele pode ser incompleto. O tarô da tarologia, ele é completo. Às vezes ele falta um pouco de sensibilidade, porque ele é lógico, mas não existe riscos de erros. A não ser que você estude, né, ou que você receba uma informação de forma errônea. Aí vai te levar ao erro. Mas fora essa possibilidade, não tem como, através da tarologia, errar uma indicação, errar um atendimento com o seu consulente. Um risco que é muito grande de acontecer dentro do tarô intuitivo. Então, pensando, o tarologista, né, o tarólogo que segue a tarologia, ele pode ser um tarólogo com zero de intuição. Mas um tarólogo intuitivo, ele não pode ser um tarólogo sem o estudo. Porque senão as cartas não perdem o sentido, as cartas perdem o porquê que elas são estudadas. Elas perdem o porquê desde anos. A gente está falando aí de 100, 200, 300, 500, muitas vezes mais do que isso. A gente pode estar falando de repente de milênio. E o tarô ainda é estudado. Ele é estudado, não tem um estudo completo. Ele ainda é estudado. Então o que a gente entende? Que pode ser que muita coisa seja perdida se você seguir sua intuição. Novamente, isso não é uma crítica, isso não é uma forma de conversão. É só para deixar o meu ponto de vista aqui como um tarólogo de muitos anos de experiência e também que segue a intuição e que também tem espiritualidade, mostrar que só isso não funciona. Porque é o exemplo que eu dei para vocês. Imaginem uma erva sendo indicada sem estudo. Imaginem um medicamento sendo indicado sem estudo. Ou de repente você falar o signo da pessoa sem estudo. Um orixá sem estudo. Tudo que nós vamos trabalhar, principalmente direcionando alguém, é necessário estudo. De repente você fala, eu não gosto muito de estudar. Eu entendo, porém, é necessário para o nosso estudo de tarô. Tanto que eu já falo, né? Estudo de tarô. Então, fica essa dica para vocês nesse vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e também respondido as dúvidas, né, que me mandaram sobre essa diferença. Qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, só me chamar lá no meu Instagram ou deixar aqui na descrição do vídeo, que será um prazer imenso poder responder a todos vocês. Um grande beijo e até o próximo encontro.